Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa aula básica de Excel 2024. Talvez você esteja acessando o Excel pela primeira vez, porém você já precisa saber que esse programa é um dos mais importantes no mercado de trabalho. Seja qual for o uso pessoal, uso profissional, em algum momento da sua vida, você vai precisar do Excel. E nessa aula é para você que está dando os primeiros passos, não tem nenhum conhecimento de Excel, não sabe o que é cada botão, o que é cada coisa. Depois dessa aula você já vai estar totalmente orientado para seguir com seus estudos aqui no Excel de uma maneira inteligente, tá? Sabendo o que é coluna, linha, as guias, os botões, tabela, planilhas, gráfico. Então é uma aula introdutória muito interessante. Fique comigo até o final do vídeo, eu já deixo o curtir aqui. Também se inscreva em nosso canal, que aqui tem muito conteúdo bom, não só de Excel, mas de diversos outros programas. Vamos lá! Quando você abrir o Excel pela primeira vez, pode ser que você caia nessa tela aqui, tá? Que é a tela propriamente inicial. E aí, clicando aqui ó, em pasta de trabalho em branco, a gente já vem propriamente para a área de trabalho aqui do Excel. É aqui onde a gente trabalha, certo? O Excel vem nessa configuração. E o que nós temos aqui? Vamos pegar de cima para baixo. Temos essa nossa primeira guia aqui, né? Que é a guia de acesso rápido que nós temos, tá? Onde aqui na esquerda, dependendo da sua versão, pode modificar um pouquinho, tá? Tem a parte de salvar, tem aqui o nome do seu arquivo, alguma pesquisa para você fazer, mais aqui na direita a sua conta, e aqui você pode minimizar, ampliar e fechar também o arquivo, tá? Mais aqui embaixo, em arquivo, ó, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir. Você repare que quando eu vou clicando, os botões vão mudando. Aqui são as nossas guias, então nós temos todas essas nossas guias, tá? Mas aqui embaixo nós temos as próprias funcionalidades. Então em cada uma das guias o Excel mostra vários recursos e várias funcionalidades para a gente utilizar, tá? Caso o seu não esteja assim, ó, tem aqui essa seta aqui ó, no canto superior direito. Quando a gente clica aqui, aqui você conseguiria ocultar. Qual que é a configuração padrão que você precisa deixar? Ó, mostrar guias de comando. Vai mostrar por completo aqui o que nós temos, tá? Mas aqui embaixo nós temos aqui a célula, a caixa de nome. Vai mostrar a célula que eu estou. Por quê? No Excel nós temos as colunas A, B, C, D e assim por diante, com as letras, e nós temos as linhas, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Então se eu clicar nesta célula aqui, ó, nesse retângulo, melhor falando, eu estou na célula C2, coluna C, linha 2, e na caixa aqui me mostra exatamente o que eu tenho. Se eu clicar numa outra aleatória, eu estou aqui ó, na F8, coluna F, estou na linha 8, tá? E aqui ao lado nós temos a barra de fórmula. Quando eu digitar qualquer coisa aqui, vai aparecer na minha caixa de fórmula, ó, exatamente aqui. O que eu tenho escrito aparece aqui. Aqui eu posso digitar fórmulas, funções. É aqui exatamente que aparece, tá? Se eu clicar e dar um delete, some. Então em cada um desses retângulos nós temos uma das células que são referenciadas pelas colunas e também pelas linhas, como referência aparece aqui na caixa de nome. Mas aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, você deve ver que o seu está como planilha 1. Por quê? Você pode ter dentro do mesmo arquivo do Excel várias planilhas. Então se eu clicar aqui em mais, eu vou ter uma outra planilha. Eu posso ter dados diferentes, planilhas, gráficos, tabelas diferentes. Então eu posso ter quantas planilhas eu quiser. Eu vou mudando essa minha aba aqui no Excel, tá? Por padrão, deixa eu só excluir essas duas, vem com uma única planilha, chamada de planilha 1. Posso até clicar com o botão direito, renomear, falar que aqui é, por exemplo, né, o meu exercício, opa, faltou o acento, exercício, aula, apertar o Enter, qualquer coisa. Então eu consigo mudar o nome desta minha planilha aqui, desta minha aba que eu estou trabalhando, certo? E para finalizar aqui, ó, deve estar bem atrás de mim, no canto inferior esquerdo, tem a parte de exibição. Normalmente a gente deixa no normal, mas eu consigo mudar a exibição para outros formatos. Não é comum, não recomendo você fazer. Normalmente a gente deixa no normal, e aqui ao lado tem o zoom. Aqui eu consigo dar um zoom, vou até dar um zoom, eu vou deixar num zoom 120, tá? Nós temos exatamente esse zoom aqui na tela que eu consigo para ter uma visualização mais próxima. E vamos lá praticar um pouco aqui no Excel. Vamos montar uma tabela bem simples, bem rápida, ver algumas formatações, algumas edições, e depois aplicar algumas fórmulas nessa nossa aula aqui introdutória de Excel, tá? Pode até gerar um gráfico aqui também, acho que vai ser bem interessante. Então vamos supor, como se eu fosse, não sei, talvez jogar um stop, né? Colocar alguns cabeçalhos. Então aqui eu vou ter, por exemplo, ó, nome, seta para o lado. Eu vou ter aqui, por exemplo, idade, seta para o lado, ou posso clicar também, tanto faz, tá? Vou ter, por exemplo, aqui o estado,
seta para lá aqui, talvez o gênero dessa pessoa, tá? Eu posso ter quantas colunas eu quiser. Vamos trabalhar com, vamos colocar aqui só talvez um valor, alguma coisa, um valor aleatório, tá? Por exemplo aqui, vamos colocar aqui, ó, valor, tá? Então temos esses 5 cabeçalhos, tá? O que a gente consegue fazer? Eu consigo, ó, selecionar coluna por coluna para trabalhar individualmente ou um por um. Por exemplo, vou clicar na A1. Eu quero aqui, ó, em alinhamento, eu quero centralizar, eu quero colocar em negrito, eu quero aumentar a fonte, eu quero alterar a fonte, ó, de calibre, por exemplo, para a fonte, vamos ver aqui, ó, Arial. Perfeito. Então a gente consegue mexer na formatação e na edição, tá? Quero colocar o texto, ó, na cor cinza, na cor amarela. Tudo isso eu consigo mudar aqui, ó. Quero voltar para a cor preta, quero mudar o fundo para amarelo. A gente mexe essas configurações e edições aqui em página inicial, na parte de fonte e na parte de alinhamento, tá? Ó, se eu não quiser o fundo, ó, vou colocar sem preenchimento, tá legal? E eu quero fazer isso aqui para os demais, então eu posso vir célula por célula fazendo as alterações. Ou eu clico aqui, pincel de formatação, e posso clicar nas outras também, ó, para ir replicando. Então eu cliquei, pincel de formatação, replico. Cliquei, pincel de formatação, replico. É uma maneira mais rápida da gente fazer algumas edições, tá? Repare, ficou bem chamativo? Ficou um título grande e tal. Vamos supor que a gente está começando a nossa tabela, vão ter outras linhas. Nós temos 5 colunas, mas até o momento uma única linha, tá legal? E vamos lá praticar um pouco aqui no Excel. Vamos montar uma tabela bem simples, bem rápida, ver algumas formatações, algumas edições, depois aplicar algumas fórmulas nessa nossa aula aqui introdutória de Excel, tá? Pode até gerar um gráfico aqui também, acho que vai ser bem interessante. Então vamos supor, como se eu fosse, não sei, talvez jogar um stop, né? Colocar alguns cabeçalhos. Então aqui eu vou ter, por exemplo, ó, nome, seta para o lado. Eu vou ter aqui, por exemplo, idade, seta para o lado, ou posso clicar também, tanto faz, tá? Vou ter, por exemplo, aqui o estado, seta para o lado aqui, talvez o gênero dessa pessoa, tá? Eu posso ter quantas colunas eu quiser. Vamos trabalhar com, vamos colocar aqui só talvez um valor, alguma coisa, um valor aleatório, tá? Por exemplo aqui, vamos colocar aqui, ó, valor, tá? Então temos esses 5 cabeçalhos, tá? O que a gente consegue fazer? Eu consigo, ó, selecionar coluna por coluna para trabalhar individualmente ou um por um. Por exemplo, vou clicar na A1. Eu quero aqui, ó, em alinhamento, eu quero centralizar, eu quero colocar em negrito, eu quero aumentar a fonte, eu quero alterar a fonte, ó, de calibre, por exemplo, para a fonte, vamos ver aqui, ó, Arial. Perfeito. Então a gente consegue mexer na formatação e na edição, tá? Quero colocar o texto, ó, na cor cinza, na cor amarela. Tudo isso eu consigo mudar aqui, ó. Quero voltar para a cor preta, quero mudar o fundo para amarelo. A gente mexe essas configurações e edições aqui em página inicial, na parte de fonte e na parte de alinhamento, tá? Ó, se eu não quiser o fundo, ó, vou colocar sem preenchimento, tá legal? E eu quero fazer isso aqui para os demais, então eu posso vir célula por célula fazendo as alterações. Ou eu clico aqui, pincel de formatação, e posso clicar nas outras também, ó, para ir replicando. Então eu cliquei, pincel de formatação, replico. Cliquei, pincel de formatação, replico. É uma maneira mais rápida da gente fazer algumas edições, tá? Repare, ficou bem chamativo? Ficou um título grande e tal. Vamos supor que a gente está começando a nossa tabela, vão ter outras linhas. Nós temos 5 colunas, mas até o momento uma única linha, tá legal? Vamos dar uma cara melhor para essa nossa tabela, colocando talvez uma borda. Então eu posso selecionar, eu clico com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar da coluna A até a coluna E até a linha 5. Por exemplo, vou vir aqui em fonte, eu clico nessa seta e vou clicar em todas as bordas. Ó, já está com uma cara de uma tabela mais interessante, tá? O que a gente consegue fazer também, que é muito importante. Essa parte aqui a gente já viu que é fácil, né? Mexer na fonte, aumentar o tamanho, diminuir. Eu posso fazer isso célula por célula. O que eu consigo mexer também? Se eu clicar aqui e arrastar, eu vou aumentar a largura dessa minha coluna. Então as colunas e as linhas não precisam ser exatamente iguais. Ó, eu posso ter colunas mais largas, colunas mais finas e fazer o ajuste. Como que eu faço o ajuste perfeito, né? Para não ficar larguras aleatórias. Botão direito aqui na letra A, largura da coluna, tá com uma largura de 15,56. Vou colocar 20, ó, 20 e vou apertar um OK. Então essa minha coluna tá com 20. Eu posso vir na coluna B, botão direito do mouse, largura da coluna e colocar 20 também, tá? E aí eu posso fazer uma por uma. Ou tem uma maneira mais rápida, eu seleciono, ó, clico com o botão esquerdo, pressionando o botão do esquerdo, arrasto todas as colunas que eu quero,
botão direito, largura da coluna, coloco 20 e dou um OK. Ó, todas as colunas foram ajustadas. Repare que está ficando com uma cara de tabela mais interessante, certo? Então é assim que a gente começa no Excel. Esses são os primeiros passos para praticar. Recomendo até que você abra o seu Excel e pratique junto comigo, tá? Não só assista a aula, pratique junto comigo que vai ser bem interessante. Nas linhas a mesma coisa, eu poderia selecionar essas linhas aqui, ó, botão direito, altura da linha e colocar uma altura de 10, vamos ver, ó, ficou muito curta. Botão direito, altura da linha, altura de 15. Legal, eu poderia fazer o ajuste, tá? Isso é totalmente possível. E se eu não gostei de alguma linha, de alguma coluna, ó, botão direito, coluna, excluir, excluir essa coluna. Botão direito na linha, excluir essa linha. Então nós conseguimos excluir também qualquer linha ou qualquer coluna, tá? Vamos dar um destaque aqui ó, nessa minha tabela, eu posso dar um destaque ó, no preenchimento, vamos colocar um fundo meio verde aqui, ó, meio Excel mesmo, né? Então posso clicar em todos e colocar um fundo meio verde, tá? O nosso cabeçalho já foi marcado. É claro, e aí depois eu poderia fazer todo o complemento, colocar os nomes aqui, idades, né? Por exemplo, 25, 13, 15, 40, tá? Todas as idades. E aqui, por exemplo, o nome, vamos lá, por exemplo, vou colocar meu nome, Victor, por exemplo, Amanda, Pedro, sempre apertando Enter, tá? Então eu coloco e aperto Enter para ir para a célula de baixo. Estado, por exemplo, vamos colocar só a sigla SP, RJ, BA, GO, gênero, posso colocar M ou H, tá? De homem ou mulher. Então eu fiz um preenchimento bem rápido aqui, você pode até fazer com calma também. E valor, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 500, 850... 750 e, por exemplo, 50. Então temos alguns valores. Como é que eu melhoro isso aqui? Posso clicar com o botão esquerdo e vou centralizar. Ó, já ficou mais interessante, tá? Então fizemos algumas formatações de uma vez só. E eu posso tratar essas células também mais individualmente. Por exemplo, cada célula tem o seu formato. Então quando eu clico nessa célula, em página inicial aqui em número tem um formato. Ela está no formato de célula geral. Eu posso colocar, por exemplo, em número. Ó, repare que o número me mostrou duas casas decimais. Aqui embaixo eu posso aumentar as casas decimais ou diminuir. Por exemplo, eu quero deixar uma casa decimal. Coloquei em número, tá? E eu posso fazer isso para os demais também, ó, célula por célula. Coloco aqui em número, uma casa decimal. Ou eu seleciono várias de uma vez, altero para número e coloco, por exemplo, uma casa decimal, tá? É uma maneira mais rápida, tá? Qual que é a outra maneira que nós temos? Vamos clicar aqui em valor agora. Em vez de colocar número, eu posso colocar aqui ó, contábil, que trata de dinheiro. Já aparece até o S cifrão aqui, tá? Eu posso selecionar, colocar tudo aqui ó, em contábil mais rapidamente. Olha como em poucos minutos a gente pegou dados aleatórios, criamos os dados, organizamos as linhas, as colunas e criamos aqui uma tabela, tá? Fica algo bem interessante no Excel. Porém, esses nossos dados não estão com formatação de fato de tabela. Como é que nós fazemos isso? Nós temos aqui a guia de inserir a parte de tabela. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em tabela. Ó, preciso selecionar os meus dados, ó, já estão selecionados. Todas as células. Repare que apareceu aqui, ó, A1 e 5. Por quê? Vai dar a célula A1 até a célula E5. E esse S cifrão é o travamento no Excel. Tá? Temos até outras aulas no canal falando sobre isso. Assunto mais específico. Minha tabela tem cabeçalho, perfeito. Vou clicar em OK. Ó, nesse momento, agora, esses meus dados estão de fato formatados como tabela. E apareceu a guia aqui, ó, design da tabela. Tem o nome da minha tabela, que é a minha tabela 1, por exemplo. Eu posso colocar aqui, né, por exemplo, meus dados 1, qualquer coisa que eu queira colocar, tá? Exemplo 1 é o nome da minha tabela. Só colocar aqui, por exemplo, tudo junto, né? Beleza, exemplo 1. Agora sim, tá falando, podia ter o espaço. Então esse é o nome da minha tabela. E aqui tem os estilos da tabela. Então eu quero uma coloração mais escura, ó, quero mudar e tal. Eu poderia vir até aqui, ó, e tirar esse cabeçalho, ó. Selecionei o cabeçalho, vamos tirar esse preenchimento, que aí vai entrar propriamente o design da tabela, ó, cor preta, ó, cor verde, legal, eu coloquei uma tabela na cor verde, verde aqui do Excel, a gente conseguiria ter essa formatação, tá? Então é assim que a gente pega os dados e organiza uma tabela aqui no Excel. O que é muito comum às vezes a gente fazer também, o mesclar e o centralizar. Vamos supor que eu tenho várias células aqui, ó, eu posso clicar aqui, ó, mesclar e centralizar, virou uma coisa só. Eu posso escrever talvez um título, ó, um título, vou centralizar aqui, ó, alinhar ao meio, vou colocar em negrito, vou colocar num tamanho maior, tá? Então é um destaque que eu poderia fazer. O mesclar e centralizar é bem utilizado, principalmente quando a gente está começando aqui no Excel, ó, poderia colocar as bordas, tá? Tudo isso a gente consegue mudar aqui no Excel, certo?
Uma outra coisa bem interessante também, que talvez você já tenha visto, aqui nós temos as grades, cada uma das células temos essas linhas de grade. Eu posso vir aqui, ó, na guia de exibir e tirar as linhas de grades. Ó, repare, fica um fundo um pouco menos poluído, um pouco mais interessante, tá? Então aqui em exibir, linha de grade, você tem essa opção, também é um recurso legal. Caso você queira colocar de volta, clica aqui em linha de grade, que já vai voltar, todas as células vão ficar separadas na largura e na altura correta. Vamos apagar essas linhas aqui, ó. Então vou clicar a linha 8, 9 e 10, selecionei, botão direito, vou clicar em excluir. Vamos entrar agora nesse momento da aula na parte de utilizar uma função no Excel. Talvez você já tenha escutado falar das funções no Excel. O Excel ele faz qualquer conta. Então, por exemplo, quando eu clico numa célula, eu estou na célula P8. Legal. Quando eu vou fazer uma operação matemática, eu tenho que digitar o igual. Então eu vou digitar o igual. Vamos supor que eu quero pegar esses valores aqui, ó, o 500, e somar com 850. Eu clico no 500, aperto mais, clico no 850 e aperto o Enter. O Excel é uma calculadora. 500 mais 850, 1350. Vamos fazer uma subtração. Vou dar um igual, clico aqui, ó, no 750 menos 50. Apertei o Enter. Fiz uma operação de menos, tá? Vou dar um igual. 750, essa barra, que é o dividir pelo 50. A gente tem uma divisão. Vou dar um igual. Vamos pegar aqui, ó, o 750, asterisco, que é a multiplicação, vezes o 50. Ó, aqui a gente tem propriamente uma multiplicação. Posso colocar em contábil, posso colocar, talvez, se eu quiser aqui em contábil, tá? Então nós temos as 4 operações matemáticas. É claro, tem muito mais funções aqui? Tem. Vamos ver mais 2 funções aqui, então a função de soma e a função de média. O que é a soma? Vamos somar várias células ao mesmo tempo, por exemplo, esses 4 valores. Vou dar um igual, né? Sempre que a gente vai utilizar uma função no Excel, coloco o igual e vou digitar aqui, ó, soma. Conforme eu vou digitando, já vai aparecendo as funções. Como é que eu entro de fato? Eu seleciono a função. Ou eu aperto Tab no meu teclado, ou eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, agora vai fazer uma soma. Quem que eu vou somar? Eu preciso clicar com o botão esquerdo nas minhas células e falar para o Excel que são essas células. Fecho meu parênteses e aperto o Enter. O Excel fez rapidamente a soma desses 4 valores, que dá 2150. Tá? Uma função muito utilizada e muito fácil. O Excel é uma calculadora também. Faz tabelas, gráficos, funções, soma, faz tudo. Tá? E vamos ver, como eu falei, fizemos a função soma. Legal, operações matemáticas, função soma. Vamos tirar aqui a função média. Então vou dar um igual, ó, média, ó. Importante colocar o acento, tá? Eu já comecei a colocar, já apareceu aqui o média. Vou dar 2 cliques. De quais valores eu quero tirar a média? A função sempre mostra os argumentos que ela tem aqui. Vou selecionar esses 4 valores, fechei o meu parênteses e apertei o Enter. Então a média desses valores é, ó, 537,50. Posso colocar aqui também em contábil. É claro que além dessas funções, tem muitas outras funções que você pode explorar no Excel. Mas essas aqui são as principais para você começar, tá? Uma aula bem referenciada que a gente já separou aqui para você não ficar com nenhuma dúvida, principalmente se você está começando, tem pouco contato aqui com a informática. E para fechar esta nossa aula, tá? Não poderia faltar a gente criar um gráfico. Então vamos criar mais ou menos um gráfico nesse espaço que a gente tem aqui embaixo. O que eu preciso para criar um gráfico? Sempre selecionar pelo menos umas 2 colunas, alguns dados. Então eu vou selecionar a minha coluna A, eu cliquei com o botão esquerdo, vou arrastar, coluna A e coluna B. Nós temos a coluna de nome e a coluna de idade. E os gráficos, eles ficam aqui na guia de inserir. Ó, guia de inserir. Temos aqui, ó, gráficos. Tem várias e várias opções de gráficos. Vamos pegar o gráfico mais simples e um dos mais utilizados, que é este gráfico aqui. Eu vou clicar aqui. É o gráfico de coluna 2D. Ó, essa primeira opção. Ó, cliquei aqui, o meu gráfico já foi criado. Ó, apareceu na minha tela. Quando eu clico com o botão esquerdo, ó, agora eu consigo movimentar e posicionar esse meu gráfico. Posicionar mais ou menos aqui, ó, logo aqui embaixo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó, mais ou menos assim, perfeito, para ficar bonito na nossa tela, tá? Esse aqui, vamos supor que esse aqui é o nosso gráfico. Tem muitos ajustes que eu posso fazer? Tem muitos ajustes, mas a gente não vai tratar disso nessa nossa aula. O que é o mais importante? Você pegar os seus dados aí e entender, por exemplo, Victor, qual que é a idade? Ó, Victor, idade 25. Então o gráfico, ele dá uma forma visual mais fácil para você. Em vez de você analisar por uma tabela, você analisa pelo gráfico visual, talvez a idade funcionários, dos colaboradores, das pessoas, da sua equipe, seja lá do que for, tá? Então, o gráfico te dá essa visualização mais fácil. É claro que a gente poderia entrar na parte de edição, ó, mexer no título, mexer nos eixos, mexer em muitas coisas aqui, ó, exatamente, ó,
tirar, por exemplo, esse nosso eixo, colocar os dados em cada uma das nossas colunas. Tem muitas variáveis, aqui a gente não vai se aprofundar muito, que é um assunto um pouco mais avançado, no caso, essa parte de edição de gráficos, tá? Mas tenho certeza que depois desses minutos, depois dessa aula, partindo do zero do Excel, abrindo o seu Excel do zero, você já tem uma ótima noção. Talvez você já esteja até perdendo medo desse programa, né? Porque muita gente vai começar a estudar um programa, não tem muito contato com a informática, fica com medo, acha que não é pra gente. Às vezes a gente leva um tempão para destravar essa habilidade. Por exemplo, o Excel, ele é um programa que está totalmente relacionado à sua produtividade, ao seu trabalho, né? Dependendo da sua função, o Excel vai te levar mais longe, você vai conseguir contribuir mais na sua empresa, vai conseguir organizar os seus dados. Talvez você consiga organizar suas finanças no Excel, uso pessoal, com a sua família. Tem muitas utilidades que você pode ter aqui no Excel, como eu já mencionei, tanto para uso pessoal quanto para uso profissional. Tem uma frase muito forte que falam sempre, né? Tem duas coisas essenciais, principalmente para você crescer na sua carreira no mercado de trabalho. Uma delas é você aprender inglês, com certeza vai levar anos e anos. E a segunda delas é você aprender Excel, que isso tenho certeza que em poucas semanas, nem meses, você consegue resolver. Principalmente nível básico, intermediário, realmente o dia a dia, o que você precisa, você consegue aprender no Excel, é só você querer, tá? E essa aula foi justamente para isso. Tá legal? Espero que tenha te ajudado. E ó, um convite para te fazer também. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos nossos treinamentos que nós temos, tá? Nós temos um treinamento completo de Excel, que ele vai desde o básico até o avançado. Se você quiser seguir estudando conosco, se você gostou dessa aula, gostou da didática, quer praticar mais, quer ver mais funções, quer ver realmente o potencial do Excel, você precisa ser um aluno Expert Cursos, tá? O nosso link está aqui, tem todo o conteúdo. Confere o nosso site, nós trabalhamos com valores extremamente acessíveis, provavelmente para você estudar da sua casa, abre o seu curso, abre a sua plataforma, estuda, tem exercício, tem material, tem arquivo para baixar, apoios, planilhas, é um curso mais completo de Excel que você vai ver, tá? O link está aqui na descrição, confere lá e venha estudar conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!